Finalmente, talvez tenhamos aí uma versão mais parecida com o que a gente espera das fichas técnicas, das notas técnicas, dos indicadores da atenção primária. Afinal de contas, a gente tem acompanhado lá desde o lançamento das fichas técnicas, né, em meados de maio, o amadurecimento delas. Então, hoje vocês vão ver aqui comigo do C1 até o C7, primeiro a gente vai ver da atenção primária. Lembrando que eu tenho vídeos exclusivos para quem é apoiador do canal e para quem paga o plano P2 Plus aqui do YouTube como membro, eu também forneço um tutorial de lançamento. Para vocês que são do clube, eu vou fazer a atualização daqueles tutoriais, tá? Mas saibam que o passo a passo é o mesmo. Mudou alguns detalhes do que a gente vai ver. Tem algumas fichas técnicas que mudaram mais, outras que mudaram menos, e isso tudo a gente vai ver aqui hoje, detalhe por detalhe. Lembrando que se eu esqueci de alguma coisa, ou vocês notaram que faltou algo, deixem aí nos comentários, compartilhem, comentem. Eu agradeço muito a participação de vocês. Esse vídeo só foi possível ser feito por causa do apoio de vocês que me ajudam ali no canal. Então, se tu gosta do meu conteúdo, já fica a dica. Dá um curtir aí, vai lá e me ajuda com o apoio, certo? Indo para a nossa primeira ficha técnica, percebam que isso foi interessante, né? A gente teve ali no dia 22 o lançamento de várias atualizações, daí teve algumas coisas que subiram, umas coisas subiram antigas, e daí ficou tudo muito confuso. E depois no dia 23 eu acho que o pessoal pegou tudo. Não, vamos compilar aqui todos os arquivos que são realmente os arquivos, e a gente vai subir tudo ali, então agora tá tudo certo, tá? Então eu ainda esperei amadurecer um pouco, eu vi que não estava bem certinho, por isso até que o vídeo demorou um pouco, mas agora a gente já tem o consolidado aqui das informações que a gente precisa. Por falar em informações que a gente precisa, a nota metodológica, a antiga ficha técnica do C1, ela mudou bem pouco, tá? O que nós temos aqui, que já tinha no anterior, é a presença do CBO específico para acompanhamento da atenção primária, que na nota técnica anterior, aqui ele estava como um CBO família. Então isso acaba deixando, né? A gente pode tentar interpretar de alguma forma que para a equipe 70, 76, ESF e EAP, ele poderia talvez aceitar os médicos que não são os médicos estratégicos de saúde da família, generalistas ou de família e comunidade, assim como os enfermeiros específicos. Mas nesta nota técnica, nota metodológica, eles atualizaram e colocaram CBOs específicos, tá? Então essa seria a maior diferença ali, a gente não teve nenhum tipo de alteração com relação aos procedimentos, continua sendo a demanda programada, né, dividido pela demanda total, então a gente não teve alteração com relação a isso. Demanda total é o quê? Soma da demanda programada mais a demanda espontânea, tá? Nós temos aqui com relação a isso especificamente o numerador e denominador. É isso que a gente leva em consideração, certo? Eu ainda vou fazer um vídeo atualizando o lançamento dessas ações. O primeiro vídeo que eu fiz ele está um pouco desatualizado, porque a gente tinha um outro tipo de prerrogativa lá na primeira nota técnica que era muito mais confuso. Agora, com isso aqui e com o lançamento das informações e análise do banco de dados do ESUS, a gente conseguiu ter uma maturidade muito melhor desta boa prática, certo? Aqui na ficha técnica C2 é que a gente começa a ter uma mudança de real impacto com relação à produção da atenção primária. Do C2 em diante ali, a gente tem principalmente algumas questões ali mais particulares ali do C4 e C5 que vocês vão notar que são bem importantes, que muitos gestores estavam esperando, mas no C2, vamos descer que a gente tem algumas questões. A gente continua tendo aquela questão da mudança do território. Quem não viu o meu vídeo da última atualização que a gente teve de C1, C2 e C3, isso aqui foi muito bem-vindo e comemorado dentro da atenção primária. Então, só para vocês entenderem, se a pessoa é marcada pelo agente comunitário de saúde para mudou-se dentro da visita, atualização de cadastro, da visita do agente comunitário de saúde, a visita de território, este indivíduo ele vai sair do acompanhamento, certo? Então a gente vai conseguir ter um manejo melhor do território para acompanhamento da equipe, não apenas pelos critérios de desempate das equipes como era antigamente, tudo certo? Então a gente vai conseguir poder ter essa proporção melhor. Com relação aos indicadores das boas práticas aqui não alterou nada. A gente teve aqui um acréscimo que também é bem-vindo, que já estava no anterior,
que é uma ponderação com relação à boa prática D, que não vai ser pontuada para a equipe AP a tipo 76, porque ela não tem obrigatoriedade de ter agente comunitário de saúde. E a gente teve aqui a questão que eu vou comparar, eu frisei isso aqui para comparar com vocês com as outras notas metodológicas, tá? Aqui ele frisa que o motivo da visita tem que ser recém-nascido ou criança. Tudo bem, até aí a gente já tinha até visto isso. Só que daí depois mais pra frente vocês vão entender que isso aqui ainda continua meio estranho, tá? Então assim, a recomendação é, sempre marquem alguma coisa no motivo da visita, agentes comunitários de saúde, certo? Marquem alguma coisa referente àquele indivíduo. Sempre marquem, nunca deixem de marcar, tá? Aqui continuou a mesma coisa, a gente não teve alteração nas vacinas. Com relação à primeira, a gente teve a exclusão dos reforços ali, então a gente tem praticamente só a composição das vacinas sem os reforços, tá? E daí a gente indo um pouco mais à frente, a gente tem aqui ainda a questão da ausência do profissional nutricionista aqui com relação ao peso e altura, tá? Isso aqui é importante a gente observar, porque talvez no futuro tenha uma alteração com a inclusão deste CBO, porque eu vi que tem algumas notas metodológicas que a gente tem dentro desses procedimentos específicos aqui a inclusão do nutricionista. Então isso aqui poderia ser feito inclusão, certo? Indo para o cuidado na gestação, o nosso C3, a nota metodológica, ela coloca também a questão da saída do território. E a gente tem novamente o Ministério da Saúde frisando que a boa prática do agente comunitário de saúde, a E e a J, da visita ao território, visita à gestante e à puérpera, não vai ser cobrado para a equipe EAP tipo 76, certo? E aí, lembra que eu comentei a questão do motivo da visita? Percebam só, aqui a gente tem novamente, e daqui em diante vai ser só isso, tá? Só vai estar escrito o motivo da visita. Aqui, se a gente for analisar o contexto, a gente sabe que o motivo da visita é gestante ou puérpera. Essas opções têm para o agente comunitário de saúde marcar, tá? Então, colegas, façam a marcação adequada. Já que o Ministério da Saúde não marcou ali, que nem na nota metodológica anterior da criança, que é recém-nascido ou criança, aqui a gente tem que usar o nosso bom senso, por mais que não esteja dito qual que é a opção para marcar. Ele frisa que tem que ter motivo da visita. Ele só não diz qual, tá? Pode ser porque daí talvez seja uma questão de este indivíduo ele ter condições de saúde múltiplas, não apenas gestação, não apenas o puerpério, talvez seja uma pessoa hipertensa, uma pessoa diabética, então ele vai considerar todos esses parâmetros como uma visita com o critério atingido, mas ele poderia pelo menos ter dito isso aqui, porque escrito desse jeito e somado com a nota metodológica anterior, fica um pouco confuso, certo? Então, sempre marquem opções no motivo da visita. Não deixem de marcar algo porque aqui não está definido, tá? Aqui, com relação aos seeds, nós tivemos alteração e a remoção desses seeds ao lado. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada. Eu coloquei como nota aqui, eles estavam ali no puerpério, então a gente teve a remoção deles, tá? Então, isso aqui deixou um pouco mais conciso a questão dos seeds que são aceitos no puerpério, porém faz um pouco de sentido essas exclusões aqui, certo? E depois a gente vai um pouco mais para frente e vai ver a questão novamente dos atendimentos. Isso aqui é interessante porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quais profissionais médicos podem realizar o atendimento das gestantes, dos meus pacientes, dos usuários da unidade de saúde? Aqui, como nós temos a inclusão específica, tanto lá em cima, uma lista de critérios do CBOs para atendimento individual, e aqui também a gente tem um CBO tipo família, que é esse CBO que começa só com 4 dígitos, a gente pode presumir, tá, que o Ministério da Saúde ele não está colocando o critério para que seja um médico de estratégia de saúde da família, um médico generalista, um médico de comunidade. Está falando que todos os médicos dentro desse CBO eles vão poder realizar este acompanhamento com o usuário. Então aqui, por óbvio, se tu tem um profissional médico que é obstetra, se tu tem um profissional médico que ele é ginecologista, ele vai poder fazer este acompanhamento com os usuários na atenção básica e vai contar para esses indicadores. A mesma coisa para os enfermeiros, tá?
Daí a gente vai para a questão da aferição da pressão arterial, sempre lembrando que não é apenas médico, enfermeiros, os técnicos, incluindo os técnicos, agente comunitário de saúde especificamente, eles podem fazer a aferição de pressão arterial. E aí, de novo, a gente tem a questão do peso e altura, os nutricionistas não estão inclusos neste rol de ações aqui, né? E a gente tem daí uma questão que é mais particular aqui, que, de novo, é a questão das visitas domiciliares, tá? A gente não tem aqui o que o agente comunitário de saúde especificamente vai ter que marcar. Com relação aos testes de sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C, a gente tem também uma família que pode ser aceita para o lançamento dessas ações. Então, a gente tem desde os médicos, todos, dessas famílias de TBO, e enfermeiros, e com acréscimos os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e técnicos de agente comunitário de saúde. Tá? Então, estes testes, eles se mantiveram iguais aos da atualização anterior. A gente não teve alteração com esses SIGTAPs. E aqui uma coisa que foi muito bem-vinda foi a inclusão do técnico em saúde bucal, onde a gente tem não necessariamente o atendimento com o profissional odontólogo, e sim um rol de procedimentos podem ser feitos, desde atividade coletiva, como a gente tem aqui embaixo, até procedimentos. Então, esses dois profissionais, eles estão aptos a completarem esta boa prática para que a gente consiga dar andamento com os procedimentos, tá? Então, se o odontólogo, em colaboração com a equipe Emult, fez lá uma palestra com as gestantes e era sobre questões de saúde bucal, que a gente sabe que tem vários itens lá, ou fez procedimentos de saúde bucal, escovação, análise, etc, 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 isto vai contar para que a gente consiga atingir, já que a boa prática agora ela não é um atendimento, e sim uma atividade em saúde bucal realizada por cirurgião dentista ou técnico em saúde bucal durante o período da gestação, certo? Agora a gente tem uma novidade. Nós estamos no C4, cuidado da pessoa com diabetes. O que nós temos de diferente? A gente não, daqui em diante, a gente não tinha tido até então uma atualização. Acho que eles estavam aguardando para ver se isso vai ser validado ou não. Então a gente tem também a questão da mudança do território, ok. Mas nós temos, olha só, o usuário que tenha todas as condições ou problemas marcados como resolvidos no PEC relacionados ao CID-10 ou ao CIAP elegível para esse indicador vão ser interrompidos do acompanhamento da equipe. Quando nós estamos no PEC, eu sempre mostro isso, e se tu fizer parte do grupo de membros do canal para poder ter acesso a esses documentos e aos vídeos das lives que eu faço mostrando como é que faz os lançamentos, eu sempre mostro que lá quando tu coloca um CID, um CIAP, tu pode colocar a condição como ativo. Essa condição como ativo, ela permite que isso fique numa caixinha no canto direito superior do ESUS, marcado como uma espécie de chamariz, de nota de atenção para a equipe fazer o cuidado daquela condição. Gestação é isso, hipertensão, diabetes ficam como ativos. Agora, caso o profissional, médico, enfermeiro, que são os profissionais que estão listados ali para a boa prática do atendimento, eles marquem esta condição como resolvido, que é uma opção que tem na hora de fazer o atendimento, agora o Ministério da Saúde está dando a possibilidade disso ser retirado do acompanhamento da equipe. O que significa? Duas coisas. Primeiro, a gente sabe que tem algumas condições crônicas que elas acabam desenvolvendo uma melhora na situação, ou às vezes aquela pessoa foi marcada erroneamente dentro do quadro de condições clínicas que caracterizam essa doença, né? Essa condição de doença crônica. Então, isso possibilita esse manejo clínico da informação em si. A gente não vai sair marcando todo mundo como resolvido, a gente tem que utilizar um critério clínico, profissional, ele é responsável pelo lançamento daquela ação. Mas agora é possível que isso seja manejado. Eu acho que isso tem que usar de uma maneira muito estratégica. Não façam o erro de irem marcando a torta direito resolvido só para vocês terem, sei lá, melhorar indicador, não sei. Já ouvi umas paradas assim, tá? Não façam isso. Isso é justamente para tu conseguir melhorar o acompanhamento da população. Então, se a pessoa teve a condição resolvida, é resolvido. Pronto. Decisão clínica. Ah, eu tô vendo que esse indivíduo ele não tem um critério para diagnóstico de diabetes. Por que ele tá ali como diabético? Resolve-se. Mesma coisa para o próximo, que vai ser a hipertensão. Certo?
Voltando para cá, então essa aqui é a maior novidade que a gente tem dessas atualizações, junto com a questão ali da mudança do território, que também se estendeu para os outros componentes, né, para os outros cuidados da atenção primária. Descendo um pouco mais, a gente tem a alteração aqui do status de indicador, que antes era cumulativo, agora não cumulativo. E daí a gente vai também ver e observar que a boa prática D, que é a do acompanhamento do agente comunitário de saúde, ela não está estendida para a equipe tipo 76, tá? A gente tem aqui o critério da família do CBO, não CBO específico, para consulta do atendimento individual. E daí a gente tem, de novo, aquilo que eu falei. Aqui no motivo da mudança, antigamente a gente tinha opção pessoa com diabetes, agora está escrito só motivo da visita. Então, reforço que marquem opções, tá? Não deixem isso em branco na hora de fazer a visita em território com as pessoas, tá? Daí aqui não mudou quase nada. Lá embaixo a gente vai ter também aquela questão do resolvido sendo frisado no texto descritivo da boa prática, né? A gente tem a questão da família que foi inserido o médico, quais médicos podem fazer o acompanhamento? Basicamente, todos os médicos dentro do rol dessa família de CBO e os enfermeiros também. Pressão arterial, são esses profissionais, ou seja, a gente também tem um rol de família, e não um rol específico de acompanhamento. Isso já era meio óbvio, dito que a gente tem aquela lista de profissionais que estão dentro dos procedimentos que podem ser computados para acompanhamento, né? E daí a gente tem aqui a opção do peso e altura. De novo, eu sempre friso isso aqui. Não tem nutricionista. É errado. Aqui nós temos uma condição que é interessante, tá? Ali eu só frisei por causa daquela questão do motivo da visita, tá? Mas aqui nós temos a questão da avaliação e solicitação da hemoglobina glicada, que nós temos a inclusão do cirurgião dentista e do nutricionista. O que eu fico pensando? Eu acho que essas condições elas estão sendo equiparáveis com o que a gente tem das listas dos profissionais do SIGTAP. Então, lá no SIGTAP, se a gente for dar uma olhada, esses profissionais estão mais ou menos parecidos, tá? Óbvio, essa é a comparação que eu queria fazer com vocês. Se o nutricionista está listado para fazer a avaliação da hemoglobina glicada, o exame laboratorial para condição clínica do percentual de glicose que está sendo agregado à hemoglobina sanguínea, por que ele não pode ser considerado como um profissional habilitado para peso e altura? Percebam isso. É muito importante fazer esse tipo de análise. Eu acho que a gente tem que fazer uma pressão para que isso possa ser considerado. Todos os profissionais, todas as condições, às vezes têm ali, todas as pessoas, os usuários, passam pelos nutricionistas das equipes. Então, de uma forma ou de outra, a gente poderia ter esse profissional colaborando com do peso e altura, já que é uma das práticas clínicas mais utilizadas dentro do consultório. Nem sempre, mas é muito comum fazer esse tipo de aferição. Agora aí a gente vai para a questão do avaliação dos pés, e aqui é interessante que foi acrescido farmacêutico, fisioterapeuta e TO, o terapeuta ocupacional, assim como todas as famílias de médicos que a gente tem aqui e a família de enfermeiros no geral, tá? A avaliação dos pés, eu já falei sobre ela em outros vídeos, tá? É importantíssimo essa boa prática para o acompanhamento da condição da diabetes crônica na atenção primária. Ela é fundamental, ela é simples, barata e muito eficaz para a gente evitar complicações ruins, péssimas para o paciente e onerosas para o sistema de saúde, certo? Então tem essas condições. Vamos para a nota metodológica 5. Estamos quase terminando e essa aqui novamente nós tivemos uma questão que é importantíssima, que é a marcação do resolvido. Tal qual o diabetes, pessoas que foram marcadas com hipertensão, já fiz toda uma fala sobre isso, não vou estar repetindo, vocês já sabem minha pontuação sobre isso. Então aqui a gente também vai poder marcar como resolvido para que essa pessoa ela saia do acompanhamento, certo? É um pouco diferente da questão do mudou-se ali de cima, né? Porque mudou-se, eu estou dizendo que ele saiu do território, aqui eu estou dizendo que ele teve como resolvido a condição clínica. Daí a gente vai ter o Ministério da Saúde frisando que a boa prática B, que é a do agente comunitário de saúde, não vai ser cobrada para a equipe tipo 76, que é a EAP, e a gente tem aqui famílias de CBO, e não CBOs específicos. Novamente, aqui para o agente comunitário de saúde, a gente tem o motivo da visita X, não especificado. Então, marquem algum motivo, tá? Descendo mais um pouco, a gente vai ter alguns critérios que são muito parecidos com os outros, tá? Isso não é diferente, eu só frisei aqui para vocês observarem que não são CBOs específicos, como anteriormente, na questão do motivo do atendimento, consulta presencial ou remota, e aqui também para aferição de pressão e peso e altura, tá?
E essa aqui ela é a mais simples, assim, né? Ela é de todas, ela é sem nenhuma particularidade. E o C6, que é a próxima, ela traz algumas questões. Deixa eu diminuir um pouco esse zoom, certo? Ela traz algumas questões, que é a questão da mudança do território, é a única outra forma que teria para a gente conseguir parar o acompanhamento da pessoa idosa, além da questão do óbito, da mudança de equipe, pelo critério de desempate da portaria 161 de 2024, que é aquela do vínculo e acompanhamento territorial. Aqui nós tivemos uma mudança nessa boa prática. Até então a gente tinha duas aferições de pressão, de peso e altura, tá? Agora a gente tem uma no ano. Então eles diminuíram para uma vez ao ano ter pelo menos uma aferição de pressão. De pressão não, de peso e altura. Então eles estão falando que agora é apenas uma aferição de peso e altura simultâneas, tá? Então, em vez de duas, vai ser uma, certo? Daí o resto ficou muitíssimo parecido. Aqui, novamente, nós temos que marcar um motivo de visita, eles não me especificaram qual, mas se tiver ali alguma condição clínica, hipertensão, diabetes, enfim, marquem as opções, não deixem em branco, tá? Se eu não me engano, não tem pessoa idosa lá nas opções do agente comunitário de saúde, talvez eles façam uma atualização no futuro, que é uma coisa pertinente de ser feita, tá? SIGTAPs, nós não temos um SIGTAP muito específico para esse acompanhamento desse eixo temático aqui, mas a gente tem algumas condições que foram frisadas aqui, que eu já falei anteriormente, como o CBO tipo família, aqui a questão para peso e altura, que eu já frisei, minha pontuação sobre isso, né? Os TACs aqui, que é aquela questão do motivo da visita, e é isso. E aí nós vamos para a última boa prática, a nota metodológica C7 do cuidado da mulher e prevenção do câncer. Aqui, nós tivemos a inclusão de uma coisa que eu vi nos grupos, assim, uma coisa que é meio xarope, tá? Que é a questão, botaram um homem estrangeiro. Gente, o que que acontece? É uma questão clínica, não é uma questão de opinião, se tá certo ou tá errado, tá? Além de que as pessoas têm direito de serem incluídas, elas têm direito de serem consideradas como elas se identificam com relação ao seu gênero. Ponto. Não tem discussão. Se falar, pipipi, popopó, acabou. Se falar besteira nos comentários também eu bloqueio. Não quero saber, tá? Questão clínica. A pessoa tem condições de desenvolver câncer por conta do citopatológico ali, da questão do câncer de colo de útero, tem que ser analisado. Não pode ser excluído. É saúde pública. Ah, a pessoa tem as mamas, tem que fazer o acompanhamento, por mais que seja se considere um homem transgênero, tem que fazer o acompanhamento. Ponto. Acabou. Certo? Passa a régua, assim embaixo. E te acalma. Não tem por que fazer dar chilique por causa disso. É questão clínica, saúde pública. SUS, saúde pública. Certo? Nota metodológica do SUS, não é tua. Tá bom? Certo. Beleza. Então isso aqui foi bem tranquilo, não tem que se preocupar. Daí a gente tem novamente, isso vai sendo frisado em vários pontos dessa nota metodológica, muito boa. A gente tem a exclusão também dessa população, caso ela tenha saído do território. Então, se a gente, comunitário de saúde, marcar que a pessoa mudou-se, ele vai deixar de ser acompanhado. E daí a gente vai um pouco mais à frente, a gente teve uma mudança assim categórica que com relação ao cálculo em si, agora está um pouco mais simples. Ele sempre vai pegar cada um dos itens, vai fazer a divisão por sua, digamos assim, o seu equivalente. Então, na boa prática A, só um exemplo, ele vai pegar a pontuação das mulheres e homens transgêneros de 25 a 64 anos com um registro de pelo menos um exame de rastreamento de câncer de colo de útero coletado, solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses. E o denominador, por óbvio, vai ser mulheres e homens estrangeiros de 25 a 64 anos vinculados à equipe, conforme critérios listados na entrada do acompanhamento do item 14. Ou seja, é o equivalente àquilo ali, vai ser dividido e multiplicado por 20, que é a pontuação, e daí depois essa somatória de pontos é que vai ser colocado no indicador sintético lá, multiplicado por 100, para poder ser feito o percentual, tá? Do indicador para a equipe, indicador sempre pela equipe. E assim isso vai se repetir para B, para C e para D. Então, antes ele fazia uma fórmula bem diferente e tal. Só que eu acho que ficou um pouco mais inteligível. Parabéns por quem fez essas atualizações das notas. Ficou muito melhor. Seguindo, a gente tem de novo o critério sempre da família, dos médicos e enfermeiros, ok? Isso é uma coisa que é importante para a gente conseguir situar quem que vai ser acompanhado. E aqui a gente teve uma alteração com relação aos critérios de elegibilidade do acompanhamento da saúde sexual e reprodutiva, tá? A gente teve a exclusão desses
CIDs aqui, CIDs e CIAPs, e a gente teve a inclusão desses outros que foram marcados, então eles ficaram um pouco diferentes, tá? Assim como a inclusão do ABP 022 e 23, certo? A gente teve a inclusão também do SIGTAP 30 da mamografia e do 33, que é a coleta de citopatológico de colo uterino, que não tinha antes. Tinha os outros, mas esse aqui não estava. Dando seguimento aqui, a gente depois só tem um resumo sobre as boas práticas, né? Que ele frisa de novo esse contexto, e daí ele dá andamento aqui, falando sempre dessa questão aqui, citopatológico, que é o ABEX 001, dos códigos do sistema, e o ABP 22, câncer de colo de útero, rastreamento, né? A gente tem a inclusão dos profissionais, então isso aqui é uma coisa que era muito perguntado, putz, mas eu tenho lá o meu profissional ginecologista, eu tenho meu profissional, não vai contar? Agora vai contar, tá? Então, quem tinha essa dúvida, tá respondido aqui. E aí a gente vai olhando e todas essas questões que foram sendo pontuadas ao longo desses 3, 4 meses, elas vão estar bem respondidas nessas fichas técnicas. Agora, as notas metodológicas, que são chamadas. Antes era ficha técnica, agora é nota metodológica. Enfim, eu percebo nitidamente um amadurecimento. E é mais ou menos isso que a gente teve de atualização. Esse amadurecimento em si, ele traz uma prerrogativa para nós que dá um pouco mais de segurança com relação ao que a gente vai ter que trabalhar e o que vai ser cobrado. Então a gente fica, né, numa sinuca de bico, às vezes, sobre o que nós temos que fazer e o que vai ser cobrado pelo Ministério da Saúde. Quando a gente não tem uma ficha técnica, uma nota metodológica, que ela é transparente, que ela realmente diz por que as coisas devem ser feitas e por quem deve ser feito e o que vai ser avaliado, a gente não sabe se a gente vai mais para um lado ou para o outro, como a gente planeja o acompanhamento da população. Então isso aqui dá para nós uma tranquilidade, assim, sendo bem sincero, eu consigo tranquilamente falar com o gestor, falar com um colega, falar com um profissional da atenção primária e dizer, olha, agora a gente sabe que pela nota técnica, que é o que a gente tem para conseguir trabalhar, né? Óbvio, o Ministério da Saúde faz lives, tem isso, tem aquilo, mas isso aqui é de grandíssima valia, tá? Que é como a gente vai trabalhar no dia a dia, tá? Então, se eu sei que todos os médicos são aceitos, todos os médicos são aceitos. Se eu sei que agora, marcando resolvido, vai tirar aquele acompanhamento daquela pessoa que nunca foi hipertenso, nunca foi diabético, mas por cargas d'água alguém foi lá e deu diagnóstico e está sendo olhado como diabético, agora eu consigo fazer isso. Se a pessoa já foi embora, ela foi lá para Ijuí, não mora mais aqui em Canoas, como é que eu vou fazer o acompanhamento dela? Então eu clico em marcou se ela vai ficar sobre a responsabilidade da equipe de saúde da família do município que ela pertence, né? O agente comunitário de saúde vai fazer o cadastramento dela naquele outro município. E por aí vai. Então, isso são coisas que eu acho que representam uma maturidade muito legal. Possivelmente, talvez a gente ainda tenha algumas atualizações dessas notas técnicas, mas aqui já está bem maduro mesmo, tá? Então é isso. A gente fica por aqui. Obrigado a todos e tchau, tchau.